Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que nos acompanha aqui pela internet. Eu sou o jornalista Lucas Dal Francis e neste sábado tenho a responsabilidade de comandar o programa Outro Olhar, que é tradicionalmente ancorado pelo jornalista e amigo Kleber Benvenu. Doença rara. Você sabe o que é isso? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são consideradas raras aquelas enfermidades que afetam até 65 em cada 100 mil indivíduos. No Brasil, são até 13 milhões de pessoas com essas doenças, sendo cerca de 600 mil a 700 mil apenas aqui, no Rio Grande do Sul. Algumas dessas doenças são mais comuns, entre aspas, com nomes que a gente até já ouviu falar, como fibrose cística, esclerose múltipla e lúpus. Outras atingem apenas umas poucas pessoas no mundo inteiro. E justamente por serem raras, essas enfermidades se tornam um enorme desafio, principalmente para os pacientes e suas famílias. Eles vivem uma jornada longa até encontrar a resposta para a sua angústia, o tão esperado diagnóstico, que permitirá o tratamento adequado. No entanto, isso pode demorar muito tempo, pode demorar longos anos, passando por inúmeros profissionais e até mesmo fazendo essas pessoas, pacientes e familiares, terem a necessidade de atravessar o país. E para a gente hoje compreender melhor esse desafio e emprestar um outro olhar para este tema, vamos receber uma das maiores autoridades mundiais em doenças raras e genéticas. É o professor Roberto Giuliani, geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele possui mais de 40 anos de atuação na área. Além de ser um especialista neste campo, o professor Roberto lidera uma inovação que trará aí luz e esperança aos raros e suas famílias. É o projeto A Casa dos Raros, um centro pioneiro dedicado às doenças raras que será inaugurado ainda este ano. Vejam só que alegria, em Porto Alegre. Professor Roberto, bom dia e seja muito bem-vindo ao programa Outro Olhar. Bom dia, Lucas. É uma satisfação estar participando desse programa. Eu acho realmente que as doenças raras, para evoluírem dentro da nossa sociedade como uma questão prioritária, elas precisam de um outro olhar. Professor, primeiro quero lhe dizer da alegria e da honra de estar recebendo o senhor aqui, neste espaço, na Rádio Bandeirantes. Eu já lhe conheço há bastante tempo, já lhe acompanho nas redes como uma referência mundial sobre essa pauta, esse assunto, mas para quem ainda não lhe conhece, eu queria que brevemente o senhor nos contasse aí um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do trabalho desempenhado a favor dos pacientes com doenças raras e quando, na sua carreira, doenças raras se tornou aí também um estímulo e até a extensão da sua própria vida. Claro, Lucas, é uma satisfação falar dessa trajetória. Eu comecei a me interessar por doenças raras ainda quando estudante de medicina, intrigado com alguns casos em que não havia diagnóstico, apesar de claramente se ter uma situação alterada naquela família, geralmente eram mais de um indivíduo afetado na família. Então, comecei a trabalhar como assistente de pesquisa, ainda como estudante de medicina, junto ao Departamento de Bioquímica, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Concluí meu curso com essa visão de trabalhar nessa área, não sabia bem como, porque genética ainda era alguma coisa embrionária
naquela época, era final da década de 70, mas abriu naquele momento uma residência em genética médica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu fui para lá, tive a honra de ser o primeiro residente formado nessa área aqui no país. Hoje são mais de 300, para nossa alegria. E quando concluí essa formação, então retornei a Porto Alegre e aqui montamos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre um serviço de genética médica dentro do hospital, que era, acho que, o lugar onde devia estar, voltado para essa ideia de ajudar essas famílias inicialmente a encontrarem um diagnóstico para a sua situação e, na consequência, ver qual é o melhor manejo que se pode oferecer para aqueles pacientes. E temos ajudado milhares de pacientes desde então, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, uma vez que o serviço se constitui num centro de referência para esse tipo de atendimento. Professor, para quem é leigo, assim como eu, e está nos escutando, eu queria entender um pouquinho como que funciona a identificação das doenças raras e também qual é a origem disso. É uma origem 100% genética e também quando que elas começam a se manifestar, né? Se manifestam desde a infância, algumas se manifestam na fase adulta. Como que funciona esse processo? Excelente pergunta, Lucas. Na verdade, a genética e as doenças raras se misturam um pouco porque a grande maioria das doenças raras são de causa genética. Em torno de 80% das doenças raras são por um problema no nosso material genético, ou nos cromossomos, onde estão ali aninhados os nossos genes, ou então no próprio gene, que tem uma alteração na sua mensagem e leva, então, a uma mensagem equivocada que resulta numa doença genética. Então, a grande maioria das doenças raras são genéticas, mas tem algumas que não são, como, por exemplo, algumas doenças infecciosas muito raras, uma doença imunológicas ou endócrinas de hormônios que são raras, são em torno de 20% somadas essas outras doenças. A grande maioria é genética. Por isso que muitas vezes quem cuida das doenças raras é o médico geneticista, porque ali estão, a maioria delas são de origem genética. E a maioria delas são também de manifestação na infância. São doenças que ou são inteiramente na infância, ou então começam na infância e depois se prolongam pela vida adulta. Muitas delas, elas são tão graves que o indivíduo não chega a sobreviver muito tempo. Então, nós precisamos de um olhar urgente, né, para as doenças raras, até considerando essas situações. E a maioria delas não tem um tratamento específico, assim, apenas 5 a 10% tem uma terapia específica para aquela doença, mas para todas as doenças raras nós podemos fazer alguma coisa. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, e daí a razão da gente criar um projeto voltado para as doenças raras. Existe hoje, professor, um percentual aí de pacientes que conseguem sobreviver, se recuperar, ou ficam pelo caminho, ou é difícil a gente mensurar isso falando em Brasil ou Rio Grande do Sul? As doenças raras, elas são muito, uma coisa importante dizer que elas são muitas doenças diferentes, né? Alguns falam em 6 mil, 7 mil, até 9 mil diferentes doenças raras. Então, é de se esperar que elas tenham cursos bem diferentes. Algumas têm um início catastrófico, já no recém-nascido já causa um problema muito grave, que às vezes até não sobrevive, outras vão se manifestar lá pelos 70, 75 anos, o indivíduo teve uma vida normal até então, e aí começa a apresentar algum problema. Então, tem uma grande variabilidade, né, nessa apresentação, mas a maioria inicia na infância e a gente sempre, né, tem alguma coisa a oferecer para essa família. Às vezes a gente não pode dar um tratamento específico que muda radicalmente o curso da doença, outras vezes a gente pode pelo menos orientar a família e principalmente pode dizer o que a criança tem, o que o paciente tem, que é uma busca realmente desesperadora, né, por um diagnóstico. Isso é algo que a gente assim, dá muita prioridade, chegar a um diagnóstico, porque isso encerra uma busca, né, que é uma busca que ocupa, né, toda a família, que traz um monte de
desgaste, né, de desgaste físico, desgaste emocional, desgaste financeiro, e então isso é algo que a gente prioriza e acha muito importante. Uma vez que se tem um diagnóstico, a gente pode ver o que a gente pode fazer em termos de melhorar a qualidade de vida daquele paciente, daquela família, e às vezes até prevenir novos casos, né, fazendo através do aconselhamento genético, através de outras medidas aí que nos ajudam a reduzir o impacto daquela doença na família, porque a gente, quando nós estamos lidando com uma doença genética, e a maioria das doenças raras são genéticas, o nosso paciente não é exatamente apenas aquele paciente que está com a doença, mas a família como um todo, e é assim que a gente tem que enxergar essa situação. Doutor, trazendo um pouco aí o seu gancho, o que é que o senhor enxerga do outro lado da mesa do médico, né? Quais que são os principais desafios enfrentados aí pelos pacientes e pelas suas famílias? Como é que é essa, infelizmente, né, mas uma triste aí, muitas vezes, jornada, né, até encontrar a melhor forma de tratamento? Bom, o primeiro desafio que eu vejo é o diagnóstico, porque o diagnóstico se baseia em técnicas que são, às vezes, são difíceis de se obter, de se realizar, são caras, são complexas. Então, por exemplo, nós, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, conseguimos implementar um programa diagnóstico bem extenso, né, que ajuda bastante essas famílias, e por isso, de uma maneira, somos uma referência para outros estados do Brasil aí. Mas tem vezes que a gente tem que recorrer a exames feitos no exterior, é um desafio grande a questão do diagnóstico. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Mas uma vez que nós temos o diagnóstico, vem a questão do tratamento. Às vezes o tratamento existe e está aprovado pela Anvisa, mas ele não está acessível ao paciente, porque são geralmente tratamentos de alto custo, porque são poucos pacientes. Quando se desenvolve um tratamento, tem que se fazer um investimento enorme para que aquele medicamento seja aprovado, né? Ele tem que passar por testes muito rigorosos. Todo mundo acompanhou a questão do desenvolvimento das vacinas, é algo semelhante que acontece com os medicamentos, são inúmeros testes que têm que ser feitos, só que num grupo pequeno de pacientes, e quando se depois vai se buscar recompor esses custos investidos no tratamento, como um número pequeno de pacientes, o custo acaba sendo muito alto, e aí onera bastante o sistema de saúde, e aí fica um pouco difícil é um pouco longa a busca por esse acesso aos tratamentos, principalmente dentro do Sistema Único de Saúde. Mas nós estamos avançando nessa área, mas ainda há muito por fazer. E tem aquelas situações em que nós não temos ainda um Professor, tratamento. Desculpa lhe interromper, só porque é um momento importante. Quando o senhor fala aí de Sistema Único de Saúde, hoje o governo, ou os governos, enfim, ao longo do tempo, olham com carinho para essa pauta? E quando eu falo olhar com carinho, são investimentos necessários realmente, entendendo que é preciso, né, tirar dinheiro do bolso para atender quem mais precisa. Eu diria que, em geral, os governos eles reagem a uma demanda da sociedade, né? Ou da área técnica, como os médicos, ou das associações de pacientes, né? E acho que são sensíveis a isso, mas assim é uma atuação reativa. Então, por exemplo, tem um tratamento para atrofia muscular espinhal, existe uma pressão para que esse tratamento seja incorporado no SUS, e aí... Mas não se faz nenhuma, digamos assim, é muito mais difícil aquele olhar para frente, aquele olhar de dizer assim, o que está vindo aí em termos de tratamento, vamos nos preparar para isso. Por exemplo, hoje existem inúmeras técnicas de tratamento com terapia gênica, e o Brasil está importando essas terapias prontas de laboratórios internacionais, muito bem desenvolvido, mas não está se preparando para ter aqui no Brasil, né, uma maneira de produzir esses tipos de tratamento aqui e, com isso, reduzir custos. Não digo que não está... Existem iniciativas que estão sendo realizadas, mas não existe ainda uma política forte aí para que isso aí seja realmente algo que a gente possa oferecer nos próximos anos. Precisamos avançar nisso, né? Alguns passos um pouco tímidos têm sido realizados, mas precisamos avançar de uma maneira mais coordenada e mais estruturada em relação a isso. Professor, antes da gente conversar, dei uma pesquisada e a gente pesquisou aqui
que grandes inovações nesse campo, né, nos últimos anos, é a terapia gênica, né, que inclusive aí é um foco das suas pesquisas. O que é terapia gênica? Lucas, terapia gênica é um dos tratamentos mais revolucionários, né, em termos da medicina, que é o seguinte: nós temos um gene que tem uma mensagem equivocada. O que o gene faz? Ele dá a ordem para fazer uma proteína dentro do organismo que vai cumprir uma função, uma determinada função. Por exemplo, na distrofia muscular, o gene manda fazer uma proteína, que é a distrofina, que vai, então, dar a força muscular. Se aquela proteína não está funcionando bem, o indivíduo vai perdendo, né, a sua força muscular. E aí, então, o que nós fazemos com a terapia gênica? A gente vai lá e não troca o gene, mas coloca um gene normal naquele indivíduo, e aquele gene normal, então, vai mandar fazer uma proteína normal. E aí, então, com isso, nós, digamos assim, de alguma maneira, a gente corrige aquele problema inicial, né? O problema corrige na base aquele problema. Então, é isso que a gente está fazendo. A atrofia muscular espinhal é um exemplo muito interessante, porque é uma doença em que vai se perdendo os neurônios com o tempo, porque falta uma mensagem correta no gene que protege esses neurônios. Então, se a gente coloca o gene normal no indivíduo, ele vai deixar de perder os neurônios e vai deixar de progredir aquela doença. É um tratamento realmente extraordinário, tem inúmeras vantagens, e está ainda começando, né? Vai chegar muito longe, vai inclusive chegar a doenças não genéticas, como o câncer, por exemplo. Já existem vários programas de terapia gênica nessa área de câncer que podem ser realmente revolucionários. Professor, e por falar em revolucionário, quero falar de um projeto que eu, ainda que de longe, olho com muito carinho, que é a Casa dos Raros. Eu queria que o senhor contasse aí para a nossa audiência o que é o projeto A Casa dos Raros. É um hospital, é uma clínica, é uma referência? O que vai ter, como vai ser? Até para que a gente consiga, ao longo do caminho aí, adotar mais padrinhos para uma causa que é tão nobre, né? Certamente. Como eu disse no início do programa, as doenças raras realmente merecem um outro olhar. E uma maneira de olhar diferente é ter um centro especializado em doenças raras, genéticas ou não genéticas, em que lá tenham profissionais que são realmente assim familiarizados com esse problema, tanto na área de diagnóstico quanto na área de tratamento, e nós estamos indo além também na área de educação em doenças raras e treinamento de profissionais nessa área. Então, nós montamos um centro, que está sendo a primeira unidade dessa rede que nós pretendemos ter no Brasil, está sendo construída em Porto Alegre, vai ficar pronta neste ano de 2022, e lá nós vamos ter, então, um grupo todo preparado, uma estrutura toda pronta, preparada para atender pacientes com doenças raras que tendem a se perder um pouco no sistema de saúde, que está realmente assim, tem suas prioridades, né, que são as doenças mais comuns, né, as doenças do diabetes, a hipertensão, as doenças pulmonares, que realmente estão um número muito grande. E o paciente com doenças raras, pacientes do Brasil inteiro? A ideia é receber pacientes do Brasil inteiro, mas a ideia também é que esse projeto se multiplique pelo Brasil inteiro. Então, essa nossa unidade de Porto Alegre, ela não vai ser um hospital, ela vai ser uma clínica, né, onde vai ter uma parte de atendimento clínico, vai ter uma parte de laboratório, vai ter uma parte de educação, vai ter uma parte de atendimento remoto, né? Nós temos aí várias parcerias importantes aí que estamos desenvolvendo. Uma delas é com a DASA Genuan, essa parte de laboratório, outra delas é em trials, em pesquisa clínica. Temos vários parceiros aí sendo alinhados. Então, é um esforço grande, né, que envolve muitas pessoas e muitas iniciativas ao redor das doenças raras. E já estamos com um projeto
sendo montado em São Paulo, e aí sim vamos ter um hospital, vai ser o primeiro hospital, talvez no mundo, né, especializado em doenças raras. E aí nós vamos depois avançar para outras regiões do Brasil. Essa é a ideia, é ter uma rede de atendimento, né, um atendimento que nós chamamos de atendimento integral e treinamento em doenças raras, chamado Casa dos Raros. Professor, o projeto Casa dos Raros, ele começou em que ano? Essa é a primeira pergunta. E depois eu queria lhe perguntar como que vocês conseguiram materializar isso, né? Teve apoio de governo, 100% da iniciativa privada, e se ainda há espaço para pessoas que se identificarem com a causa puderem ajudar também, né? Já que a ideia é a gente cobrir o Brasil aí, se for possível, com esses centros de referência especializados. Certamente, deixa eu te contar um pouco da história. Nós criamos em Porto Alegre, uns anos atrás, um chamado Instituto Genética para Todos, porque nos demos conta que, mesmo a gente tendo um serviço de alta diferenciação, especializado lá dentro do Hospital de Clínica de Porto Alegre, é difícil para os pacientes chegarem até o hospital, né? Eles enfrentam múltiplas dificuldades, assim. Então nós temos um hospital excelente, com laboratórios de primeira linha, com profissionais altamente treinados, mas é difícil para o paciente ter uma fila de espera aí só no Rio Grande do Sul, de mais de 3.000 pacientes demandando atendimento para doenças raras. Então nós criamos o que nós chamamos de Instituto Genética para Todos. Começamos a desenvolver ações de ir até as comunidades, oferecendo atendimento nessa área de doenças raras, de receber pacientes em programas tipo mutirões, assim, para doenças raras, e estávamos desenvolvendo ações nessa área quando fomos abordados por uma associação de pacientes muito ativa, que é uma referência mundial, que é a Casa Hunter, que é também buscando melhorar o atendimento das doenças raras, mas pelo lado dos pacientes. Então fizemos uma combinação de esforços entre o Instituto Genética para Todos e a Casa Hunter para criar o projeto da Casa dos Raros. Então, ela nasce, de um lado, do pessoal mais da academia, da universidade, e de outro lado, do pessoal mais das organizações de pacientes, que eu acho que é o modelo correto. E, por trás, nós temos o apoio, né, de órgãos do governo, temos diversas parcerias aí com secretarias de saúde, Ministério da Saúde, e também da iniciativa privada. Então, temos vários doadores aí que se aliaram a nós, que apostaram no projeto, estão colocando esforços, e tem algo que eu acho que é muito importante, que é o apoio da sociedade, né, que pode se materializar em pequenos apoios, que, na verdade, quando multiplicados, eles são um grande apoio, né? Nós temos aí alguns projetos de arrecadação de fundos aí, através de doações da comunidade. Tem recebido realmente tem tido uma grande aceitação, né, esse projeto, porque ele vem a preencher algo que está realmente carente, né, na sociedade. E não é só no Brasil, né, em todo mundo tem essa área das doenças raras, ela está, agora que está emergindo, né, como um tema prioritário. Como tu colocaste no início do programa, né, afeta 13 milhões de brasileiros, tem uma doença rara. Se nós formos somar os profissionais de saúde envolvidos e os cuidadores desses pacientes, as famílias, é um número ainda muito maior. Precisamos, então, realmente dedicar foco e energia nesse grupo de pacientes. Professor, o senhor falou um pouco aí sobre São Paulo. O que está evoluindo em São Paulo? Já tem alguma data, algum prazo? Porque o centro do país acaba que, logisticamente, também é mais fácil, né? Para que o paciente possa chegar. Sem dúvida, Lucas. Em São Paulo, nós estamos avançando, acho que rapidamente. Houve a doação de um terreno por parte da Prefeitura de São Paulo para a construção desse centro, que vai ser um hospital. O projeto já está avançando, estamos discutindo com vários parceiros aí a construção desse prédio. A ideia é que comece em 2023 a construção em si. Esse ano vai ser todo dedicado ao planejamento, e em 2 anos a gente tenha, quem sabe em 2025, a gente tem o primeiro hospital de doenças raras do mundo na cidade de São Paulo. Professor, e agora para quem quer ajudar esse projeto? Os empresários que estão nos ouvindo aí, eu sei que a gente tem na Bandeirantes uma audiência muito qualificada. O que fazer, como fazer, quem procurar, qual o caminho? Bom, a Casa dos Raros, ela tem um site, né,
www.casadosraros.org.br. Tem ainda o Instituto de Genética para Todos e a Casa Hunter, que já então, estão há mais tempo e também são canais em que se pode procurar. Mas eu queria dizer assim, é muito importante nesse apoio da sociedade através das empresas, do governo, mas também é importante o apoio individual das pessoas que se sentem motivadas aí, acreditam num projeto como esse, né, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, dedicada exclusivamente às doenças raras, e existem esses também programas desse tipo vaquinha solidária, né, de contribuir para esse evento, para essa iniciativa. Mais de uma vez aqui o senhor falou sobre rede de apoio, né, para pacientes. E um diferencial da Casa dos Raros, me parece, é isso, né? É ser parte de uma rede de apoio. A pergunta é muito oportuna, porque eu quero colocar alguma coisa sobre como é que nós estamos pensando a Casa dos Raros. Nós não vamos ser uma instituição de saúde a mais dentro do sistema do país. Nós queremos atuar em paralelo, né, e apoiar esse sistema. Então, nós não vamos fazer um atendimento assim crônico do paciente, tipo, o paciente chega, ele vai ser atendido, vai ser o tratamento, ele vai vir lá todos os meses, cada 6 meses para fazer o seu acompanhamento. Não, nosso foco vai ser dar um atendimento integral para o paciente, com tudo que ele precisar, o cardiologista, o oftalmologista, o geneticista, chegar a um diagnóstico, traçar um plano de como nós vamos manejar aquela situação. Se for necessário, vamos treinar os profissionais envolvidos naquilo, e ele vai retornar, então, para o seu local de origem, né, com a sua equipe médica, para fazer o tratamento que nós consideramos o mais indicado, né, para aquela situação. E, claro, nós vamos continuar acompanhando remotamente ou presencialmente, de tempo em tempo, para ver se as coisas estão andando como se espera. Então, essa é a ideia da Casa dos Raros, né, dar um atendimento integral e tentar recolocar o paciente com um manejo adequado dentro do sistema de saúde de onde ele se originou. Essa é a ideia. E treinar os profissionais sempre que for o caso. Então, é uma proposta diferente, uma proposta inovadora, que vai se somar, né, ao que já existe em termos de atendimento e vai qualificar esse atendimento. Essa é a nossa proposta. Professor, a gente está chegando aí ao fim desses 30 minutos de bate-papo. Poderia conversar um dia sobre esse assunto que é tão nobre, agregador e bonito. Quero lhe agradecer por demais a participação e abrir aí um espaço para o senhor finalizar, deixar sua mensagem final. Obrigado, Lucas. Eu acho que realmente é muito importante se falar sobre doenças raras, trazer esse problema para o palco, né? É algo que é uma situação que tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu acho que essa é a mensagem principal, né? Não é o fato de ter um diagnóstico de uma doença rara, estamos aí numa situação desesperadora. Não, nós temos coisas a fazer, sempre temos alguma coisa a fazer em relação ao paciente, em relação à sua qualidade de vida, em relação à sua família, mas para isso nós precisamos de um olhar diferenciado e trazer os profissionais que estão habituados com isso para poder dar a esse paciente um atendimento realmente multidisciplinar e fazer um plano para que a vida desse paciente possa ter uma melhoria. Nós acreditamos muito nisso e precisamos também apostar nesses tratamentos inovadores, como a terapia gênica, como a terapia celular, e a Casa dos Raros vai ter um viés de pesquisa, de investigação, parcerias com instituições do Brasil e do exterior, para também avançar nessa área de novos tratamentos. Achamos que isso é fundamental. E vamos buscar sempre o apoio da sociedade, o apoio do governo, o apoio dos pacientes, o apoio da academia, e estamos construindo parcerias aí múltiplas para avançarmos todos juntos aí nessa caminhada rumo a uma melhor qualidade de vida para os pacientes com doenças raras. Muito obrigado, professor. Coisa linda ver o brilho nos seus olhos enquanto fala sobre esse assunto que tanto lhe inspira, né? Hoje a gente termina o programa com a palavra esperança, não poderia ser diferente, pois é isso que a Casa dos Raros e o trabalho do professor Roberto Giuliani representam, né, para milhares de pacientes e suas famílias. É a transformação da vida. Que esse projeto seja um sucesso, é o nosso desejo sincero.
Obrigado aos ouvintes pela audiência e o nosso programa hoje fica por aqui. O Outro Olhar é produzido pelos jornalistas Lucas Braz e João Vargas, sob a coordenação da Critério, Resultado em Opinião Pública. Obrigado pela companhia, um ótimo final de semana e até a próxima. Valeu!